Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui, nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Olá, é uma alegria te receber aqui. Que bom que você está vindo com a gente em mais este episódio do podcast Vamos Juntos. Já estamos na edição 31, menina do céu. É muito podcast, viu? Recomendo você escutar os anteriores, faz a tua playlist, maratone aí e comenta depois com a gente o que é que você achou. Semana passada nós tivemos um encontro maravilhoso com a nossa psicóloga querida, a minha amiga Simone. E ela deixou para nós essa entrevista tão boa que você certamente deve ter acompanhado, só que ela ainda tem mais um recadinho aí para que a gente conheça quais trabalhos ela está desenvolvendo. Então vamos escutar? Então, eu tenho um projeto que ele é Essências da Vida, né? Ele tá no YouTube. É um projeto que ele começou com uma lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp, onde uma vez na semana, toda segunda-feira, eu mando uma mensagem, um texto, né? Uma frase, na verdade, para as pessoas nessa lista de transmissão. E aí as pessoas recebem nessa lista de transmissão, tem uma reflexão sobre a frase que foi escolhida para aquele dia. Então é um projeto bem bacana, que ele foi começando devagarzinho e hoje ele está numa das mídias que a gente utiliza, que é o YouTube, né? E é bem bacana esse projeto. Se você quiser fazer parte, é só entrar lá, Essências da Vida, por Simone, psicóloga Simone Souza. Obrigada. Pronto, já escutamos aí os recadinhos da Simone. Muito obrigado, viu, Simone, mais uma vez por ter participado desse nosso podcast. Minha gente, estamos nesse segundo passo desse tema maravilhoso que é o projeto de vida. Bom, a gente falou que é importante fazer esse projeto, a gente elaborar a nossa vida, fazer essas metas aí acontecerem. Mas como isso vai se dar? E qual que verdadeiramente é a importância desse projeto? A gente vai falar um pouquinho mais hoje, nesse segundo e último episódio, a respeito do tema do projeto de vida. É importante a gente ter objetivos, a gente sonhar, minha gente. Porque se a gente fica perdido, qualquer um vai poder dominar a nossa cabeça. E a gente não foi feito para ser dominado, hein? Pelo contrário, inclusive, lá no Gênesis, Deus diz que a gente tem que submeter e dominar sobre toda a criação. Logo, a gente precisa elaborar muito claramente os nossos objetivos de vida. Para a gente poder fazer isso, hoje, nesse podcast, prepara caneta, papel e Bíblia, porque você vai começar a elaborar, junto com a gente aqui, o seu projeto de vida. Vamos juntos? Nós não vamos ser crianças para sempre, né? Infelizmente, brincadeira. Deus nos fez para a gente crescer cada vez mais, para todas as dimensões. E a gente não pode ficar estagnado no tempo. Por isso, faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, a gente fazer algumas escolhas na vida. É por isso que esse podcast de hoje vai te ajudar a projetar a sua vida, a fim de que dê tudo certo no seu caminho como jovem, como amante da vida, como Jesus Cristo viveu também. O projeto de vida é sempre em vista do nosso crescimento total, na vocação humano-cristã, apoiada na vontade de Deus de vida plena para todo mundo. Por isso, o projeto de vida não é uma simples organização de vontades pessoais, uma declaração de boas intenções ou um plano de qualificação ou especialização que você tenha de fazer. Também não é uma somatória das ocorrências gostosas com que preenchemos o nosso tempo de vida, mas é a orientação organizada dos esforços para dar vida à nossa vida. Anota isso daí, minha gente. Por isso a gente precisa ter uma meta. E a meta principal desse nosso crescimento vocacional é, claro, a santidade, que é o desejo de Deus. Então, como é que a gente vai crescer para a santidade construída no perfeito amor a Deus, ao próximo e a você mesmo? A vontade de Deus é sempre para o nosso bem.
Na verdade, essa vontade é o que há de melhor pra gente, né? Portanto, é importante que a gente vá fortalecendo e descobrindo no nosso dia a dia o que é essa vontade específica de Deus pra nós de maneira particular. Faz parte da nossa maturidade enquanto pessoa, né? Agora, é claro que você não vai elaborar o seu projeto de vida nas carreiras, isso não existe. Nosso podcast aqui é pequenininho, 20 minutos, mas eu vou passar aqui esse passo a passo e você sempre pense sobre isso. Eu vou elaborar meu projeto de vida, é uma construção, gente, que vai levar aí alguns dias, uma dedicação sua, porque afinal de contas a gente está tratando uma das coisas mais importantes, que é a sua história, a sua vida. E isso deve ser tratado com todo cuidado e respeito e paciência, afinal de contas é muito precioso, né? Depois de você ter pego sua caneta, seu papel e também a sua Bíblia, é preciso que você entre agora num clima especial de silêncio e recolhimento e oração. Então, antes de começar a elaborar o seu projeto de vida, faça silêncio, pegue um momento aí tranquilo do seu dia, medite um pouquinho e comece a fazer sua oração pessoal. Porque a gente não pode fazer um projeto de vida sem contar com a ajuda do autor desse projeto, do autor da nossa vida, que é o nosso Deus. Primeiro passo, depois de ter rezado, você vai escrever lá em cima, projeto pessoal de vida, e coloca o seu nome bem bonito. Você escreve bem lindo seu nome, devagarzinho. Depois disso, você deixa um espacinho, porque a gente vai colocar aí uma citação bíblica. Certo? Vou dizer já daqui a pouco qual que vai ser. Em seguida, nós vamos escrever 3 perguntas fundamentais para o nosso projeto de vida. A primeira pergunta é: aonde eu quero chegar? Marca aí essa pergunta, aonde eu quero chegar? A segunda é: onde e como eu me encontro? E a terceira, o que eu devo fazer para poder atingir os objetivos que eu vou elaborar? Essa primeira pergunta, ela está referente ao seu ideal, a meta, o seu sonho, a partir do que Deus quer de você, no lugar onde você se encontra e com a responsabilidade que você tem. É a consciência da vontade atual de Deus ao seu respeito. Então você reza e pensa assim: qual que é o grande sonho da minha vida? O que é que eu realmente quero para mim? Claro, nossa meta fundamental é o quê? Ser feliz, a santidade. Mas sob qual perspectiva? Quero ser um grande missionário, vamos supor. Então, elabora isso, escreve isso, ser um grande missionário. Certo? A segunda pergunta é descrever onde e como você se encontra, né? Em que ponto você se encontra atualmente nesse caminho rumo ao que Deus deseja para você? É a consciência da realidade na qual você se encontra com relação ao chamado que Deus te faz. E a terceira etapa, quando você vai descrever o que você deve fazer para atingir esse objetivo, é quais passos são necessários para realizar esse ideal que você sonha. É a determinação das linhas de ação bem concretas a serem dadas para se sair do lugar em que você se encontra e caminhar em direção ao que você deseja. Nessas grandes perguntas, essas 3 grandes perguntas é que vão rodar, a gente vai mergulhar aí nelas sobre alguns pontos de vista, certo? Mas voltando um pouquinho, você deixou espaço lá para um texto bíblico, certo? Você vai escrever nesse espaço qual que é o texto bíblico que mais te inspira. Qual que é o texto bíblico com o qual você mais se identifica, o que é que mais diz de você. Então você vai escrevê-lo ali e começar a traçar o seu projeto de vida. Só que você vai fazer isso dentro de 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão humana. Aonde eu quero chegar na perspectiva da dimensão humana? O que é que isso significa? A dimensão humana é a dimensão particular. Por exemplo, você com você mesma. Você com você mesmo. O que você quer atingir nessa dimensão humana? Por exemplo, eu tenho lá um objetivo de vida grandão. Na dimensão pessoal, o que é que você quer com esse objetivo de vida aí nesse seu projeto de vida? Aonde você quer chegar? Depois, a dimensão social comunitária. Como é que eu quero estar realizando esse projeto de vida e como é que eu vou estar na dimensão
comunitária e social, na minha relação com as pessoas e com a minha comunidade. Depois, na perspectiva religiosa, como é que eu vou estar, de acordo com esse projeto que eu tenho, com esse objetivo que eu tenho na minha vida, como eu vou estar no âmbito religioso, no âmbito espiritual. E, por último, na dimensão acadêmica profissional. Então, na relação de você com suas pesquisas, com seus estudos, afinal de contas, a gente não pode viver uma pessoa que não estuda, né, gente? Então, dentro da perspectiva acadêmica e profissional, como é que eu quero estar, certo? Aí depois, quando você for fazer a pergunta, como está a minha realidade, que é a segunda pergunta, né, a segunda grande linha do nosso projeto de vida, você vai repetir nessas 4 dimensões: humana, social comunitária, espiritual e acadêmico-profissional, certo? E também isso se repete em quais passos eu devo dar, quais passos eu quero dar para atingir esses objetivos, tá bem? Nessas 4 dimensões também, das quais eu já repeti aqui. Pronto, você vai elaborar isso, certo? Vai ficar bem lindo, vai ficar bem bacana. Eu espero que realmente dê tudo certinho nessa elaboração desse projeto, certo? Só que assim, em algum desses pontos, pode ser que você fique perdido, perdida, pode ser que você não saiba ainda responder. Por isso é que o projeto pessoal de vida, ele não deve ser feito de uma vez só. Não é tão fácil assim quanto eu acabei de falar para vocês. Como eu estou dizendo a vocês, eu estou tentando explicar tudo isso em 20 minutos, certo? Em menos de 20 minutos, né? Mas eu acredito que já tenha dado aí algum esclarecimento para vocês. E como é que eu posso então, padre, fazer esse meu projeto de vida de maneira mais segura, de maneira mais interessante? Você pode dividir esse seu projeto de vida para ser acompanhado por alguém. Lembra que eu falei em alguns episódios atrás sobre direção espiritual? Claro que não foi um tema ainda de podcast, mas a ideia da direção espiritual, de você ter um acompanhamento espiritual. Pronto, você pode combinar com o seu diretor, com a sua diretora espiritual e elaborar esse projeto e conversando com essa pessoa sobre os pontos que você acha interessante para o seu projeto de vida. Esse projeto não deve ser compartilhado com todo mundo. Afinal de contas, é a sua história. Ele só é referente a você, certo? Então, dentro dessa perspectiva, você vai conversar com o seu acompanhante, com a sua acompanhante espiritual. Eu acho que vai ser muito mais interessante você tentar elaborar assim o seu projeto de vida. Agora, claro, gente, sempre que com muita oração, com muito discernimento, você ir acompanhando isso e sem esquecer do seu crescimento pessoal, pelo amor de Deus. Não vão pensando assim em desenvolver esse projeto de vida sem fazer uma autorreflexão, sem procurar se conhecer, tá bem? Para qualquer outra dúvida, basta mandar sua mensagem aqui para nós, tá? Minha gente, o nosso projeto de vida, ele tem essa função importante, não sei se vocês já foram percebendo, né? De também trazer a ideia do discernimento vocacional, de você entender qual que é a sua vocação. Afinal de contas, a nossa meta como um todo é a nossa santidade, mas para a gente ser santo de verdade, a gente tem que estar completamente realizado, acertado na nossa vocação. Já pensou um pai de família que na verdade não ama a ideia de família e pensa somente em ser um grande missionário, em estar todo entregue a Jesus Cristo? Talvez ele tenha errado na sua vocação e na verdade queira ter sido um consagrado celibatário. Isso pode acontecer na nossa vida. E claro que para tudo tem uma conversa, um acompanhamento, a gente vai resolvendo, certo? Nem tudo está perdido, calma lá. Mas por isso mesmo que é importante você elaborar o seu projeto de vida para você não sair metendo os pés pelas mãos na sua vida e só sair errando, tá bem? Procura uma pessoa que te ajude nisso. Nós, salesianos de Dom Bosco, estamos aqui para ajudar vocês. No que vocês precisarem com relação ao projeto de vida, então, pode chamar a gente que a gente é expert, tá bem? A gente se coloca aqui sempre à disposição.
Querendo conversar, procura nas redes sociais, ajuda também de um profissional, de um psicólogo, de uma psicóloga, como a gente teve aqui na semana passada, é importantíssimo também nesse seu crescimento. E eu espero que você tome a resolução na sua vida de começar a elaborar o seu projeto de vida. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito na concretização dos teus sonhos e no principal, gente, você ter a sua vida nas suas mãos e saber dividi-la com a melhor pessoa do mundo, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bem? Mas calma lá, ó o freio. Tem uma coisa também que a gente tem que conversar, certo? Como na semana passada a gente se preparou e até tocou um pouquinho sobre esse assunto, que é a gente ficar perdido por causa de alguma frustração no nosso decurso de vida. Minha gente, nem tudo são flores sem espinhos e perfumadas, né? Na nossa vida, como o povo diz, né? A gente vê o glamour, mas nem sempre vê o corre, né? Então, tem esse aspecto aí, né? Os corres da nossa vida, os nossos perrengues. Então, se você já passou por uma série de perrengues na vida, ou tem passado, ou se não passou, se prepara que você vai passar, a vida da gente é assim. Você tem que saber entender que se você elabora um projeto de vida, claro, gente, a vida ela não é estática, certo? A gente elabora esse projeto como uma meta, como uma linha a se seguir. Mas a vida tem suas surpresas e nem sempre são tão boas assim a princípio. Mas não se preocupe, se aperreie com isso não seja este o fim do seu mundo, pelo amor de Deus. Enfrente as dificuldades. Quando houver alguma coisa que talvez venha atrapalhar algum ponto específico do seu projeto, a gente vai contornando para tentar resolver essa questão. E às vezes pode servir também para a gente se orientar e dizer, olha, talvez aquele não seja o ponto específico para poder trabalhar. Pode ser que eu tenha me enganado ali, ou você mude de ideia de acordo com a questão que apareça, ou você mesmo decida mudar de ideia, porque sim, né? A gente vai rezando e vai vendo as surpresas da vida. Às vezes a gente pensa de um jeito e de repente muda, né? Isso é normal. Esteja aberto a isso também, tá bem? Seu projeto de vida é seu e a sua vida é sua, ela não é estática, não é um quadro que fica lá para sempre do mesmo jeito, né? Até porque os próprios quadros vão se deteriorando com o tempo, né? Tudo na vida é passível de mudanças, inclusive o seu projeto de vida, tá? E o que pode, inclusive, te ajudar no seu projeto também, isso aí eu faço na minha vida, né? São os seus santos que você tem mais carinho por eles. A igreja tem diversos santos com histórias muito interessantes, muito inspiradoras. E você pode ter um padrinho ou uma madrinha de projeto de vida escolhendo algum santo da igreja que te oriente com um exemplo, com um testemunho. Claro que nosso Senhor Jesus Cristo é o santo dos santos, é o principal, pelo amor de Deus. Mas a gente tem diversos outros santos que nos ajudam também num ponto específico da nossa vida. Que tal então eleger um padrinho e uma madrinha, ou então duas madrinhas ou dois padrinhos de projeto de vida como santos que te inspirem a caminhar? Eu acho que pode ser uma boa também. Tá bom? Então anota aí todas essas coisas e vai te inspirando que o projeto vai sair. Pelo amor de Deus, eu acho que vai ser muito bacana, de verdade. Então eu te deixo aqui com um grande abraço e já com um desejo muito grande de que você consiga elaborar bem o seu projeto de vida e espero que seja maravilhoso. Então vamos encerrar rezando a oração vocacional salesiana, a fim de que o seu projeto de vida seja também uma resposta a Deus dentro dessa missão tão linda que é a de salvar outros jovens. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai amoroso, por amor a este mundo, nos enviaste Jesus, teu Filho, como pastor e salvador. Teu Espírito santificador suscitou Dom Bosco e Madre Mazarello e toda a sua família religiosa como colaboradores teus na salvação da juventude. Diante de ti, Pai Santo, colocamos os adolescentes e jovens de hoje que precisam de educadores e pastores como seus amigos e guias, no caminho da felicidade e da salvação. Por isso te pedimos, Pai bondoso, por Maria, mãe do teu Filho Jesus,
Abençoa a família salesiana e suscita santas e numerosas vocações para os vários serviços em tua igreja, em favor dos jovens e do teu povo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fica com Deus, te vejo na semana que vem. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já tô te esperando no próximo episódio, hein? Vamos juntos? Este podcast é uma iniciativa da JS Caetés Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.